Deus conferiu dons aos seus filhos e demonstrou pela vida de Cristo o altruísmo que caracteriza sua natureza. Seus filhos são chamados a refletir sua benevolência no uso de seus dons, de recursos pessoais, materiais, familiares e também da sociedade. O que a expressão cristianismo prático transmite a você? O programa Lições da Bíblia desta semana destaca temas ligados às relações patrão-empregado, aos deveres cívicos, ao casamento cristão, à autoestima, ao dízimo e à mordomia, e os relaciona à prática do cristianismo. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2, 15. Tema da semana: Crescendo em Cristo. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. É sempre um privilégio podermos entrar na sua casa, onde você estiver nos assistindo agora, quem sabe pela internet, e juntos compartilharmos do amor de Deus e sentirmos aqui e tirarmos da Bíblia as grandes lições para a nossa vida. Eu tenho o prazer de receber dois amigos que vêm ao programa pela primeira vez. Pastor Flávio Souza, que vem do Rio de Janeiro, não é, Pastor Flávio? Exatamente, Rio de Janeiro. É de nascimento ou só trabalha por lá? Então, eu nasci no Rio de Janeiro e tenho o privilégio de continuar trabalhando ali no Rio de Janeiro. Que maravilha, que bom. Ali, pastor, você trabalha em que área da Igreja Adventista? Eu estou como departamental de publicações e espírito de profecia. Isso é uma coisa importante, é uma nomenclatura que nós usamos na igreja. O departamental é uma pessoa que exerce uma função de liderança para uma determinada área. E ele trabalha numa região administrativa que é a Associação Rio de Janeiro e lida então com esse setor de publicações, os livros e isso é muito bom. Estudantes, não é? Exatamente. Que trabalham. E alguma novidade acontecendo aí na sua área ali no Rio de Janeiro, nesse período de final de ano? Estamos nos aproximando aí bem do final do ano. Graças a Deus nós estamos com a campanha de Sonhando Alto, lá sendo abençoada por Deus. Que são alunos, né? São pessoas que querem ir para os colégios adventistas, né? Para pagar os estudos com os livros. Isso, exatamente. Né? Então, estão trabalhando com a nossa literatura, né, para alcançar esse objetivo. E temos um bom grupo de efetivos lá que trabalham, né, em tempo integral para também custear a sua vida, né, e evangelizar ao mesmo tempo. Que maravilha, muito bom, viu? Seja bem-vindo, pastor, ao programa Lições da Bíblia. Também eu tenho o prazer em receber o pastor Felipe Ribeiro. Prazer, pastor, recebê-lo aqui na bancada do programa Lições da Bíblia, que também trabalha no Rio de Janeiro, graças a Deus. Mas numa outra região administrativa diferente do Flávio, né? Isso. Graças a Deus, eu também sou do Rio de Janeiro, só que sou do interior, sou fluminense. E sou de Itaboraí e trabalho em Itaboraí, na Associação Rio Fluminense da Igreja Adventista. Pastor, o senhor trabalha no núcleo de igrejas que nós chamamos de distrito pastoral, né? Isso. O senhor tem quantas igrejas que o senhor cuida no Rio de Janeiro? Eu sou pastor distrital de Conceição de Macabu. A igreja de Conceição de Macabu é uma das mais antigas ali da nossa região. Ela tem 86 anos, faz agora, no mês de novembro. E eu tenho, então, 5 igrejas ali, 2 igrejas e 3 grupos trabalhando naquela região do norte do Rio de Janeiro. Que maravilha. Alguma coisa que mereça um destaque além do aniversário, que é uma coisa importante? Nós, assim, esse ano nós temos priorizado de estar fazendo um trabalho de evangelismo na cidade. Cada casa do nosso município recebeu um livro A Grande Esperança. Nós temos também um programa na rádio, toda quarta de manhã, em que nós fazemos a parte da Voz da Profecia, levamos a mensagem de esperança para as pessoas de Conceição de Macabu. Então é um lugar muito aconchegante, o pessoal muito bom. E, se Deus quiser, queremos que a igreja continue muito mais anos estabelecida lá na nossa cidade. Que bom. Eu quero aproveitar então, já que nós temos 2 representantes aqui do Rio de Janeiro, e mandar o nosso abraço carinhoso a todos os amigos desse estado maravilhoso, né? Os amigos, irmãos de fé, irmãos que não são da fé, mas também somos irmãos porque temos o mesmo Pai, não é? Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe.
Vamos fazer uma oração, então, para começarmos aqui o nosso estudo? Vamos orar. Pai querido, nesse momento pedimos a Tua iluminação, Senhor, para podermos entender a Tua vontade e praticá-la em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta é a 5ª semana desta última temporada de 2012. E justamente nessa semana nós temos um tema que fecha bem com o tema geral. Você já sabe que o tema geral é Crescendo em Cristo. E justamente nesta semana nós temos o mesmo tema do nosso manual Crescendo em Cristo. Vamos começar com o pastor Flávio. Pastor Flávio, qual a sua compreensão quando você vê aqui esse título, essa frase, Crescendo em Cristo? O que vem à sua mente como ser humano, como cristão, como pastor? Então, nós percebemos que a conversão ela é apenas o ponto de partida, é onde nós começamos a nossa caminhada com Cristo, né? Nessa caminhada, a gente vai crescer espiritualmente, né? Há alguns como desafios. Se fôssemos bebês, né? Como Exatamente. Se fôssemos... E há alguns desafios na caminhada cristã. Talvez no início, quando a gente começa, a gente acha assim, muito difícil algumas situações, mas a gente vai perceber que conforme a gente vai caminhando, vai buscando a Cristo, e é justamente sobre isso que a lição vai falar, como o poder de Cristo pode atuar na nossa vida e fazer com que aquelas coisas que aparentemente eram impossíveis de ser conseguidas, a gente possa conseguir. E também dentro dessa linha, pastor, é importante que a gente diga que o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre essa questão do alimento certo para a fase certa, não é? Exatamente. Da vida cristã. Alguns têm um alimento mais sólido, outros ainda estão com alimento... Está com leitinho, né? E isso mostra que realmente precisamos de um crescimento, né? Exatamente. Pastor Felipe, a sua visão então sobre esse tema também que vamos estudar hoje. Não, realmente isso é uma parte importante da vida cristã, porque hoje nós temos o problema de às vezes lidarmos com cristãos que são imaturos, que eles param de crescer na vida espiritual. Eles pensam que o que é a vida espiritual para muita gente? É ser batizado e acabou. Então a pessoa agora fica na dependência do pastor, na dependência da igreja. E aqui a lição, ela nos aborda aqui o seguinte, que a vitória de Cristo na cruz, ela é uma vitória que é estendida a todos. Só que para a gente poder usufruir dessa vitória na nossa vida, é importante que nós então tenhamos também o que? A maturidade de crescermos, de buscarmos explorar mais essa vitória na nossa vida e nos tornarmos cada vez mais, não independentes da igreja, mas pessoas mais firmes, mais seguras, mais que tenham o crescimento normal e que se tornem agora não apenas alguém que recebe algo da igreja, mas que também começa a oferecer a bênção dessa vitória em Cristo para as pessoas que cercam elas também. O pastor Felipe falou de cristãos imaturos, né, Flávio? Você acha que pode acontecer uma situação assim que eu vou ilustrar? Há cristãos hoje que aceitam a Cristo, passam por aquele processo de conversão, a gente acha, porque não dá para saber essa questão. Nós não temos um aparelho, um equipamento que possa verificar se a pessoa está convertida ou não, só o tempo vai dizer. Mas você acha que há pessoas com um grau de imaturidade tão grande que rejeitam o crescimento porque isso vai ter que gerar maior comprometimento, maior dedicação? Isso pode acontecer no mundo que a gente vive aí, pós-moderno? Olha, não só pode, como acontece, né? Infelizmente, algumas pessoas, elas começam a caminhada, e a gente sabe que a caminhada cristã, ela tem momentos que o chão está um pouco esburacado, né? Tem algumas partes difíceis, espinhosas. E quando a gente começa a passar por essa parte, é aquele momento que às vezes a gente começa a balançar um pouco, continuo, não continuo. E a caminhada cristã, apesar de ser abençoada por Deus, e a gente sabe que no final nós temos a vitória, uma grande bênção, o caminho, às vezes, nós temos percalços. E é nesses percalços que às vezes alguns desistem, né? A gente pode ver isso pela parábola do semeador, que Jesus citou, né? Contou essa parábola. A gente vê que alguns chegam a um determinado momento que eles se estagnam, eles param, né, por causa das dificuldades, dos problemas que enfrentam. Mas o que a gente tem visto na lição é que a gente tem que continuar, porque a força para continuar ela já foi dada, a vitória ela já foi alcançada por Cristo. O que nós precisamos é seguir adiante. Agora, por exemplo, Felipe, você que é um pastor e lida com as ovelhas o tempo todo,
você acredita que muitas pessoas hoje estão migrando assim para uma religiosidade mais emocional do que racional? E às vezes essa religiosidade emocional impede até esse crescimento verdadeiro na vida cristã? Sim, com certeza. Eu estava até um tempo desse lendo, um autor, se eu não me engano, foi um artigo do reitor da Mackenzie, ele diz o seguinte, que o protestantismo ele tem como base o sacerdócio dos crentes. Então, qual é a novidade da nossa fé protestante? Que eu não dependo do pastor Flávio por ser pastor ou estar numa posição superior à minha, para ele orar por mim, a oração dele tem mais poder. Não, eu tenho esse acesso direto a Deus. Só que acontece hoje, nós temos uma visão religiosa no Brasil, principalmente no nosso caso brasileiro, muito paternalista. Então, por exemplo, eu sou fraco, eu por ser membro, não ter feito um curso de teologia ou não ter tanto tempo de vida cristã, eu não tenho tanto poder na minha oração ou na minha vida cristã do que um pastor, ou um membro mais antigo. Então, aí, é uma visão muito sacerdotal. Sacerdotal, demais, né? Justamente. Então, o que acontece? Você acaba gerando uma dependência, uma maturidade. Por quê? A emoção, essa emotividade na religião vai ser o poder de quem é mais espiritual. Por que os cultos hoje são mais emotivos? Porque lá eu tenho um pastor, um líder religioso que ele tem o poder, que ele vai lá, briga com o diabo, ele tem acesso direto a Deus e eu dependo disso. E qual vai ser então a forma que eu vou receber esse poder na minha vida? Eu me sujeitar à autoridade da pessoa, eu participar daquele momento em que o culto ele se torna uma coisa em que é elétrica e você sai do culto e o culto foi uma bênção. Por que foi uma bênção? Porque eu me senti bem. Então, isso é um sinal de que chorou, se emocionou. Mas teve pouco crescimento de conhecimento. Justamente. Parecida, né? E a pessoa assim, pastor Laerte, ela vai ficar sempre dependente do líder religioso. É verdade. Então, esse, infelizmente, é um problema que nós vemos na nossa religiosidade aqui. Não, é verdade mesmo. A emoção faz parte da vida cristã, pastor Flávio? Eu acredito que sim. Com certeza a emoção faz parte. Não é só razão também. Também tem um lado da emoção, né? Com certeza tem o lado emocional. A religião, ela tem muita emoção. Mas ela não pode ser a única vertente da religião. Você tem que ter a razão. Claro. O apóstolo Paulo mesmo diz, né, que nós devemos crescer pela renovação da nossa mente. Então, deve haver um equilíbrio. É lógico que a gente não pode adorar a Deus estaticamente, só com a razão, só com o racional. A gente precisa ter a parte emocional, mas ela não pode ser a parte principal. A gente tem que sair de um culto, não apenas de um culto, eu digo assim também, da sua devoção pessoal no dia a dia, revigorado, né, com a força para você enfrentar aquele dia. Às vezes a gente faz um culto ou uma devoção e que a gente sai ali emocionado, feliz, mas e o restante do dia? Como é que ele vai ser? A nossa leitura, a nossa busca por Deus é a força que nós vamos ter para enfrentar, porque durante o dia a gente vai passar por uma série de situações, problemas no trabalho, problemas na escola, e é dessa força que a gente está buscando cedo que vai nos fazer com que nós consigamos vencer, né? Talvez seja por isso que a gente sempre recomenda aqui aos nossos telespectadores, aos amigos cristãos de todas as religiões, aos amigos cristãos adventistas também, que é muito importante que estabeleçamos a primeira hora do nosso dia como um momento para a nossa comunhão. Porque não há crescimento sem alimentação correta, sólida, coerente, não é? Então, se você é desse grupo que só busca a emoção, que a religião, o bom culto é aquele que tem um louvor maravilhoso, puramente emocional e que te leva somente à emoção, bom, você tem que rever. A emoção faz parte, mas também faz parte o alimento, a razão, o entendimento, a compreensão e a comunhão diária. O que nós poderíamos dizer para alguém que tem dificuldade em separar parte do seu dia, a primeira hora do seu dia ali, para a comunhão? Pastor Felipe. Olha, pastor, nesse caso, a busca sempre a gente tem que ver com ideais na mente. Então, muitas vezes, o nosso ideal não vai bater com a nossa realidade. Então, eu não posso ter a primeira hora do dia, eu vou buscar separar um momento do meu dia para ter essa hora com Deus. E cada vez mais buscar ter um momento mais próximo. Por que essa ênfase na primeira hora do dia? Porque se a gente levanta e já vai trabalhar, já vai fazer nossas atividades, não adianta. Buscar depois
um momento para você parar e você não vai conseguir. Então, assim, de noite, você pode fazer? Pode. Só que a mente está mais cansada, a pessoa vai ter mais dificuldade de absorver ali a palavra de Deus. E qual é a vantagem da primeira hora do dia? Eu acho interessante, tem um verso em Isaías que o profeta ele fala o seguinte: o Senhor me desperta todas as manhãs para que eu venha a trazer a palavra certa no seu tempo. Então, é de manhã em que a gente pega força com Deus para vencer os problemas que o dia está aguardando a gente. Então, você pode ler de noite, só que vai acontecer, é igual você tomar o remédio, a gente pode usar o remédio tanto de uma forma preventiva, quanto de uma forma já para depois da doença se manifestar. Então, acho que a palavra de Deus de manhã é a prevenção. E à noite, já para você poder estar remediando alguma situação que te magoou durante o dia, vai ter um efeito, vai. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas Isso seria mesmo. muito melhor se a gente tivesse. Isso realmente é muito bom, muito especial para a nossa vida, para a sua vida que nos assiste sempre aqui no programa Lições da Bíblia. Nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos para o segundo bloco do programa dessa semana. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, onde você que já está acompanhando sabe que estamos estudando sobre o tema Crescendo em Cristo, a importância de priorizarmos esse crescimento para a nossa felicidade, para que a vida cristã seja realmente vitoriosa. Estamos recebendo dois pastores que vêm do Rio de Janeiro, pastor Flávio e pastor Felipe, representando aí esse estado maravilhoso de nosso país, e é realmente uma bênção podermos conversar com eles aqui. Amigos, nós vamos dar sequência aqui ao nosso programa dessa semana. E eu gostaria de cair num tema especial que tem a ver com o crescimento em Cristo, que é a redenção. O cristianismo, ele é realmente uma religião de redenção, né? E quando a gente olha para o cristianismo como uma religião de redenção, a gente já vê as pessoas que estão sendo salvas da ruína do pecado. O crescimento em Cristo começa por esse aspecto da pessoa aceitando a Cristo para se livrar da ruína do pecado? Sim. Esse é o primeiro passo, né? E depois vai seguir. Mas eu queria destacar que a religião cristã, ela é diferente, como foi colocado, de outras religiões que é a salvação pelas obras. Ah, né? sim. Então a gente observa que, por exemplo, lá no paganismo, o adorador, ele oferecia o sacrifício para Deus, para que Deus fosse propício a ele. No cristianismo, é Deus que oferece o sacrifício para que o adorador seja propício a ele. Então, o pagão quer mudar a ideia do Deus dele, né? A vontade do Deus dele pela sua oferenda. E Deus dá a oferenda para que o pensamento do adorador mude para ele. É o contrário, né? Ou seja, no paganismo, o adorador ele tem que se humilhar diante de Deus, mas no cristianismo é Deus que se humilha diante do adorador. A gente vê que são caminhos diferentes. E a gente já vê esse caminho logo no início da história da Bíblia com Abel e com Caim. Né? Abel ele está buscando, ele reconhece que precisa de um Salvador, ele oferece um cordeiro. E Caim está querendo ser salvo pelas próprias obras, pelo fruto da terra que ele havia plantado. A gente vê que desde o início, essa coisa que a gente vê de diferente nas religiões já começou, logo após a entrada do pecado. Com certeza. E é interessante também destacar, pastor Flávio, o seguinte, que além da redenção, da questão da graça, nós temos também uma questão que trabalha junto na questão da redenção, que é a eleição. Qual é a diferença também do cristianismo? No paganismo, você podia escolher um Deus, porque eram vários deuses, um Deus da chuva, um Deus da fertilidade. Agora, no cristianismo, essa redenção, ela ocorre por uma iniciativa de Deus também. Deus, ele escolhe. Então, nós vemos até o próprio Caim e Abel. Todos fazem suas escolhas. Mas qual é a escolha de Deus? A escolha de Deus sempre é pelo ser humano. Quanto que no paganismo você tem que agradar o Deus, na religião cristã, Deus, ele não é que Deus também busca assim, vive para agradar o ser humano, mas Deus, ele busca escolher o ser humano numa escolha improvável. Porque qual é a vantagem que nós daríamos para Deus nos escolher? Nenhuma. E é o que Paulo trabalha, a ideia de graça é muito em cima disso. A escolha de Deus não é nenhuma aposta, mas é uma escolha que Deus faz sem ter garantia nenhuma de retorno de nossa parte, diferente do paganismo,
que os pagãos eles se relacionavam com os deuses esperando um retorno financeiro, de saúde ou de outra forma. Exatamente, muito bem colocado. Aliás, nós temos uma pergunta que foi enviada por um telespectador. Vamos ver agora. Olá, meu nome é Emanuel e minha pergunta é a seguinte: por que foi necessária a morte de Jesus pela humanidade? Não haveria outra forma de resolver o problema do ser humano? Como é que a gente pode responder então para o Emanuel sobre essa pergunta que ele fez? Sim. Veja, Emanuel, a questão é bem simples. A lei de Deus, ela exige obediência. E nós, como nós sabemos, nós temos a natureza pecaminosa. Nós não podemos alcançar essa obediência que a lei exige, pelo menos agora, né? Ela exige obediência perfeita, é a obediência que nós podemos apresentar é imperfeita. Cristo, ele obedeceu a lei perfeitamente em dois aspectos. O primeiro é nos princípios da lei, ele cumpriu a lei. E o segundo é também na penalidade da lei. A lei exigia a morte e ele morre para nos salvar. Então, o sacrifício de Cristo, ele é substituto da nossa morte, né? É o que a gente chama de justiça substitutiva, né? A justiça de Cristo é colocada no lugar da nossa. Sim. A nossa, que é trapo de imundícia, é trocada pela justiça de Cristo. E é só essa troca que é possível para que nós possamos ser salvos. Ou seja, então não haveria outra forma Não há realmente outra forma de salvar a humanidade, né? E é interessante também de perceber o seguinte: Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Por que Jesus ele tinha que morrer? A Bíblia ela trabalha muito com a ideia de pecado e morte. E é interessante que Paulo ele faz um jogo com duas expressões da época romana. Por exemplo, aqui, a palavra usada para salário do pecado, a palavra grega que era usada para quando o soldado, depois de uma campanha militar, ele recebia o soldo. O que era o soldo? O soldado ele se arriscava, ele militava pelo Império Romano, e no final do serviço militar, o imperador ele dava terras, ele dava um dinheiro, e agora aquela pessoa começava a usufruir de todo o serviço que ela teve em prol desse imperador. Paulo ele fala o seguinte: o pecador, ele é um soldado do pecado, ele é um militante do pecado. E qual o salário que o pecado vai pagar para aquele que milita por ele? A morte. Porque o pecado ele não pode dar vida, isso é só um dom de Deus. E aí entra a segunda palavra. A palavra aqui, graça, o dom gratuito de Deus, é uma outra palavra militar. Era quando o imperador romano, ele era empossado ou comemorava um ano de aniversário de ascensão, aniversário pessoal dele. Então, o que ele fazia? Ele reunia suas tropas e dava um presente para esse pessoal, pela comemoração, pelo dia festivo dele. Um presente podia ser dinheiro, escravos, terras. Então, Paulo ele fala o seguinte: enquanto nós militamos pelo pecado, qual vai ser nosso salário? Sempre será a morte. Mas Deus, que é o dono da vida, ele nos dá algo que a gente não merece, que é a vida eterna. Então, por que Cristo teve que morrer no nosso lugar? Porque esse salário, ele tinha que ser pago, e ele é pago até hoje por muita gente. Só que Cristo, então, e agora que o pastor falou, ele substitui a gente, porque só ele pode ter esse dom de conceder algo que a gente não merece. Só ele tem essa firmeza, essa força de vencer, e a gente vê isso, ele venceu, e hoje ele distribui então a graça dele para cada um de nós, que decidimos não mais militar pelo pecado, porque é um general ruim, Exatamente. mas por Cristo Jesus. Exatamente. Bom, você está acompanhando aí a nossa conversa aqui com os pastores Flávio e Felipe, que vêm do Rio de Janeiro, colaborar conosco aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana, cujo tema principal é Crescendo em Cristo, e aqui vimos que o crescimento começa com a conversão, começa com os primeiros passos na fé, é necessário aceitar a Cristo como seu Salvador, esse sacrifício expiatório em nosso lugar. Agora, nós éramos escravos e agora fomos libertados. Como é que a gente pode entender essa comparação de escravidão e liberdade, pastor Flávio? Então, o ser humano, se a gente olhar bem, ele foi criado para servir. E ele vai ter que optar sempre. Ou ele vai servir o pecado, ou ele vai servir a Deus. Sim. Cristo, quando morre na cruz, ele nos liberta do pecado. E é interessante que em Romanos 5, Paulo trabalha essa questão. Cristo morreu e nos libertou do pecado. Só que no capítulo 6 ele vem falando o que é a liberdade do pecado, né? Então veja, algumas pessoas quando leem aqui a respeito da graça, eles entendem que a graça é simplesmente uma liberdade para você fazer o que se achar melhor. A graça não é uma liberdade para você fazer o que achar melhor.
é um poder para você fazer o que Deus espera que você faça. Uhum. Entende? A graça, ela não é liberdade para o pecado, ela é liberdade do pecado. Uhum. Então, a graça não é simplesmente o sacrifício de Cristo na cruz, mas é tudo que Ele faz para nos ajudar a vencer o pecado. E essa liberdade a gente tem a partir do sacrifício dele na cruz, mas do dom do Espírito Santo que trabalha conosco a cada dia e da nossa busca diária para alcançar esse poder para nos sentirmos libertos do pecado. Isso não quer dizer que o pecado não vai existir mais, né? Que foi totalmente erradicado. A gente ainda vai continuar lutando contra ele, Sim. mas a gente tem a força de Deus para conseguir vencer. Seria como o se nós pecado. tivéssemos apenas uma natureza pecaminosa, com a conversão, a aceitação de Cristo, nasce em nós uma natureza espiritual, que vão continuar em guerra, as duas Exatamente. aqui, as duas naturezas, não é? Nós vamos continuar pecadores, porém, não na prática costumeira do pecado, abertamente, como se nada tivesse acontecendo. João mesmo, ele dá uma ressalva importante, 1 João 1,8, que se a gente diz que não peca, é mentiroso. Se nós dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos. Então isso é importante, porque tem pessoas que acham que pode chegar a viver sem pecar, né? A gente sabe que a gente vai estar lutando contra o pecado, mas a perfeição a gente só vai alcançar na glorificação. Exatamente. Esse é um ponto muito especial, pastor Felipe. E, pastor Laerte, é interessante perceber que a palavra graça é uma palavra hoje muito mal utilizada. Por exemplo, aqui em Romanos 6:22, Paulo ele fala o seguinte: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. A graça é o presente. Mas qual é a resposta desse presente? É você agora se alistar no outro exército. É interessante que Paulo, ele sempre usa a palavra servo. E a palavra servo é uma amenidade no português, porque o original aqui é escravo mesmo, escravo de Cristo. Tem uma obra de Martinho Lutero chamada Nascido Escravo, em que ele fala o seguinte: Satanás, com o pecado, ele destrói um pouco o nosso livre-arbítrio. Como assim? Eu posso escolher beber água, eu posso escolher a roupa que eu vou botar, mas quando entra na parte da salvação, o pecado ele atrapalha essa liberdade minha. Eu não posso, por mim mesmo, escolher ser salvo ou fazer o fruto da salvação. Então, o que Martinho Lutero dizia? Que quando o Espírito Santo ele entra no coração do crente, quando a pessoa aceita Cristo, Cristo ele dá de novo esse livre-arbítrio para ela. Então, ela agora tem o poder de fazer o que é certo, porque ela agora está sob a influência de um espírito muito maior, do Espírito Santo. Então, ele fala o seguinte: na vida cristã, ou nós somos cavalos de Deus ou do diabo. Então, para onde, o rumo que a gente vai tomar depende do ginete que está conduzindo. Então, qual é aqui? Somos livres, somos. Mas a partir do momento que Cristo nos liberta do poder do pecado, como cristãos agora, a gente entra num novo relacionamento com Deus, em que a gente agora se torna servo de Deus. Qual vai ser o papel do servo? Fazer aquilo que agrada então o mestre. Então, de acordo com o que você falou, pastor Flávio, eu queria a sua ajuda agora. A Bíblia também diz que o nosso mundo ele está no domínio das forças do mal, não é? Como é que a gente pode casar essas duas coisas aí? O mundo no domínio das forças do mal com aquilo que o pastor Felipe Então, falou. justamente, o pecado ele não foi erradicado, ele ainda existe. O mundo ele pode estar no domínio do mal, mas a questão agora ela é individual. Quando você se converte, você vai permanecer no domínio do mal ou você vai estar no domínio de Cristo? Romanos 6, é curioso que no verso 2, ele diz para que nós morramos para o pecado. E essa é a primeira das 16 vezes que Paulo menciona no capítulo 6 de Romanos uma ordem para morrer para o pecado. O primeiro imperativo que aparece no livro de Romanos fala justamente sobre isso, no versículo 11, considerai-vos mortos para o pecado. O apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele está sendo bem claro. Eu imagino que Paulo, ele acreditou, quem sabe, que a ideia da graça pudesse ser desvirtuada por alguns, e alguns começaram a pensar, bom, agora que já existe a graça, eu posso viver da maneira que eu achar melhor. O que Paulo está dizendo aqui é que não, como existe a graça, aí é que nós devemos buscar mais ser fiéis a Deus e através da graça, não do nosso mérito, porque toda vez que nós tentarmos pela nossa força, o que a gente vai encontrar é decepção e frustração. O que a gente precisa é buscar o poder de Deus e não ser dominado pelo pecado. Então, o mundo é uma coisa, nós somos outra. Nós vivemos no mundo, mas não fazemos parte desse mundo, não somos desse mundo.
Então, mesmo não sendo desse mundo, essas entidades, os anjos do maligno, eles acabam exercendo uma autoridade para o mal nessa esfera humana aqui. Sim. O cristão, por exemplo, às vezes eu ouço alguns programas assim, na televisão, que até me arrepiam um pouco, né? No sentido de que alguns falam assim, se você está sofrendo, se você está passando por um mal, se você está, a sua vida está indo para trás, né? Porque na visão de muitos, sucesso na vida espiritual é só o sucesso financeiro. Isso. Né? Tem muita gente que pensa isso. Infelizmente, temos muito disso no mundo de hoje, né? Então, eu ouço algumas pessoas dizendo, olha, se você não está bem financeiramente, se você não está bem lá no banco, a sua conta bancária, é porque você, você tem um problema, você tem um espírito maligno na sua vida, tal. Como é que a gente pode fazer o link daquilo que a Bíblia diz com o que muitos pregadores modernos andam falando por aí? Eu queria ouvir a opinião de vocês dois. Eu acho que o problema hoje é que são dois. Primeiro, as pessoas esqueceram essa ideia do sobrenatural. Né? Você vê que o materialismo muito forte no meio do povo brasileiro, em que as coisas acontecem e tudo é obra do acaso, é obra de algum evento natural. E, ao mesmo tempo, você tem um outro lado horrível, que é o quê? Tudo é obra do diabo. Se eu sou um mau empregado e sou mandado embora, não é porque eu fui um empregado ruim, é porque o diabo me perturbou até eu ser mandado embora. Então, qual é assim, o meio termo? Existe Satanás, existe. E a Bíblia fala isso em São João 12, verso 31, em que Jesus ele fala o seguinte, agora é o juízo deste mundo e agora será expulso o príncipe desse mundo. Esse mundo está debaixo da soberania de um ser caído, que é Satanás. Só que esse ser, embora caído, embora tenha um poder, é infinitamente menor do que o Deus que é soberano, o Deus que criou e pertence toda a terra. Então, assim, num grande conflito, nós temos um Deus que a gente sabe que vai vencer, um Deus que é vencedor e um inimigo que já está derrotado, mas não quer ir sozinho. Então, qual é o nosso papel? Ficarmos atentos, porque, embora ele seja muito menor do que Deus, ele ainda tem vantagens que nós, como seres humanos, não temos. Está correto. De acordo aí, pastor, também com o pastor Felipe? Então, essa luta, eu acho que a gente pode ver bem ali em Daniel 10, né, quando o príncipe da Pérsia, né, que é Satanás ali, ele faz de tudo para que Ciro não dê autorização para o povo ir para retornar para Jerusalém, ser reconstruído o templo. E nós vemos que naquela situação, quando Gabriel não consegue resolver o problema, Miguel surge, que nós sabemos que é Jesus, e vai lá e resolve o problema. Então, há situações em que nós tomamos decisões erradas. E há situações em que, às vezes, o próprio inimigo quer nos prejudicar. Eu acho muito interessante Daniel 10, porque na Bíblia a gente vai encontrar várias passagens falando sobre a importância da oração, o porquê de orar. Mas é ali que mostra exatamente o que acontece quando você está orando. Por que às vezes você não é atendido imediatamente? E aí alguns vêm dizer que você não é atendido porque você não teve fé, porque você não deu aquela quantidade em oferta, porque você não fez algumas coisas. Mas alguma coisa por trás está acontecendo. Então, essa é uma visão importante, né? Que nós temos, não podemos perder a visão de que o maligno é uma realidade, mas é um poder inferior ao de Cristo, é um poder vencido, mas que incomoda por toda parte e nós temos que tomar cuidado e exercer a nossa salvação com temor e tremor. Pastor, eu só preciso chamar um intervalo e eu volto com o teu comentário em seguida. Pinça aí para não esquecer e nós voltamos já já para o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Esse é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Você já sabe que estamos estudando sobre crescendo em Cristo, a importância do cristão buscar esse crescimento, interferir na sua vida espiritual dessa forma, almejando, desejando e lutando pelo seu crescimento. Pastor, o senhor ia falar alguma coisa naquele momento
E antes do intervalo, eu pedi para você segurar para a gente Sim. voltar agora com isso. É interessante a gente perceber que na construção do pensamento do apóstolo Paulo, nós temos a ideia seguinte, de que Deus ele é o centro do Evangelho e que tudo o que ocorre está debaixo da soberania de Deus. Então, a nossa luta contra o poder das trevas não é uma luta ao acaso, ou que a gente não tem uma ideia. É uma luta certa. É interessante que Martinho Lutero ele dizia o seguinte, que até o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, que até o diabo, por mais poder que ele possa aparentar ter, ele atua dentro de que esfera? Até o limite em que Deus ele vai permitir ou não. E o apóstolo Paulo ele aborda esse tema aqui, a gente pode ver isso em Colossenses, no capítulo 2, em que ele começa a falar sobre esses principados e potestades, que embora atuem nas regiões terrestres e nas celestes, até ele comenta aqui, esses poderes, eles perderam toda a sua esfera de influência, todo o seu poder, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Muito, muito bom. É realmente um comentário importante, saber que a cruz de Cristo, ela foi esta arma de Deus para nos resolver esse grande problema, né? Eu quero aproveitar e dar uma pausa aqui agora, antes da gente continuar. Eu quero oferecer para os amigos que estão sempre assistindo o nosso programa a oportunidade de ter em sua casa um material de estudo da Bíblia muito bonito, muito didático, que vai lhe trazer muita alegria. É a série de estudos bíblicos Princípios. Nós sempre oferecemos a vocês porque entendemos que esta é uma grande oportunidade que você poderá ter de conhecer a Bíblia, de entender a vontade de Deus. Para você adquirir esse material, é muito simples, basta você enviar o seu pedido através do nosso blog, ou por carta, ou telefonando aqui para Novo Tempo, e a equipe da Novo Tempo vai enviar para o endereço que você estiver dizendo ali, esse material gratuitamente, sem nenhum custo. A TV Novo Tempo trabalha desta forma. Os assuntos relacionados com a sua vida espiritual, o seu conhecimento, você precisa receber sem custo. É por isso que ela oferece esse material de forma tão simples e prática para a sua vida, tá bem? Está aqui a dica e o desejo nosso aqui no programa. Eu aproveito também e divulgo mais uma vez este material da Casa Publicadora Brasileira, que é a nossa parceira aqui no programa. Eu quero divulgar aqui 2 livros para vocês hoje. O primeiro é este Aos Pés de Jesus, um livro escrito pelo pastor Doug Batchelor, pastor norte-americano, que retrata aqui na experiência de Maria, aquela que lavou os pés de Cristo, aquela que se humilhou, na experiência dela, como deve ser a experiência de um cristão vitorioso. Para você saber um pouco mais sobre esse material e como você poderá tê-lo em sua biblioteca, basta entrar no site da Casa Publicadora Brasileira e pedir ali informações e buscar as informações sobre esse material e você vai ter com facilidade. O outro livro é este, Eventos Finais. Como é que nós, como cristãos, podemos enfrentar ou poderemos enfrentar a última e maior crise na história deste mundo. Então, aqui a dica de 2 materiais da Casa Publicadora, que é uma das parceiras aqui do programa Lições da Bíblia. Meus amigos, nesta etapa final, no tempo que nos resta, eu gostaria que nós conversássemos um pouco ainda sobre essa questão dos principados e potestades, porém, apenas assim no sentido de entendermos, ampliarmos agora para as questões de os governantes mundiais ou poderes sobrenaturais que tentam exercer controle sobre a vida humana. Como nós podemos entender essa questão de principados e potestades dentro desta visão de pessoas e poderes querendo dominar a vida humana? Pastor, é interessante que na cultura judaica, em que o apóstolo Paulo ele vivia, os judeus eles acreditavam que havia um anjo para qualquer evento natural, um anjo da chuva, um anjo da neve, e eles acreditavam que esses anjos estavam estruturados em 3 tipos de hierarquias. Então, quanto mais alta a hierarquia, mais próximo de Deus, e quanto mais baixo, mais próximo das coisas comuns, podendo até ser um tipo de um anjo maligno, né? Então, Paulo aqui, quando ele fala de principados e potestades, ele trabalha com 2 ideias. Primeiro, a ideia judaica de que haviam anjos que eram intermediadores entre a natureza e o homem, e essa ideia
ela vai até no trecho que Paulo ele fala em Gálatas, que os anjos, né, sobre a lei sendo entregada, os judeus acreditavam que os anjos eles tinham tanto zelo por Deus, que eles não queriam que os homens tivessem acesso a Deus. Então, segundo a cultura judaica da época, os anjos tentaram impedir a entrega da lei no Sinai, e Deus teve que intervir dando a lei para Moisés. Então, Paulo fala o seguinte: olha, irmãos, embora os pagãos e até mesmo os judeus acreditem que existem forças que lutem contra a gente, ou em forma de anjo, ou em forma de astros, né, estrela que vai determinar o sucesso da pessoa, a gente não deve ter medo disso, porque essas forças, elas foram vencidas por Cristo. Ele aqui não está nem confirmando a mitologia judaica, mas ele está afirmando uma coisa que é uma verdade dessa mitologia judaica, que é o quê? Existem forças que são contra a gente. E essas forças, elas são combatidas o quê? Através de Cristo morto e ressuscitado, quando ele tira o poder da morte que os seres malignos tinham sobre a humanidade, impedidos então de terem uma vida livre do medo na presença de Deus. A sua visão também, pastor Flávio, Sim, sobre esse pastor. assunto? Então veja, principados e potestades, que é o que a gente está vendo aqui, nós já vimos a questão dos anjos malignos, de Satanás, mas ela não se restringe a isso, né? As filosofias, os estilos de vida, por exemplo, o materialismo hoje, que já foi até comentado aqui, se nós observarmos bem, é uma forma de nos afastar de Deus, porque a gente começa a ficar preso a bens materiais e a gente passa a maior parte do tempo correndo atrás de bens materiais. No início nós falamos aqui a respeito de passar 1 hora no Deus, início né? do dia com Deus. Sim. E qual talvez seja o principal motivo que nós não consigamos essa primeira hora? Será que não é o materialismo? Será que não é a gente trabalhando às vezes em 2 empregos para poder conseguir um pouquinho mais, estudando mais do que precisa estudar, correndo atrás de várias outras coisas? Não estou dizendo que isso seja ruim. Alguns saem às 4 da manhã de casa, voltam 10, 11 da noite. E Deus, uma rotina absurda, né? E Deus acaba ficando para depois. Eu posso entender isso também como principado e potestade, o materialismo. Eu posso entender como, além dele, algumas ideias, como por exemplo o evolucionismo. A cruz nos liberta disso, porque ela dá o propósito para o ser humano, para a vida do ser humano. Ela retrata um Deus que salva. Porque é importante também a gente entender o seguinte: alguns dizem assim, Jesus foi entregue por Judas por dinheiro. Outros podem dizer, foi Pilatos que entregou por medo, ou os judeus por inveja. Nada disso. Jesus foi entregue por Deus por amor. A cruz, ela aponta para um Deus que nos criou e que nos salva. Então, a cruz, ela não apenas nos liberta do pecado, mas de todas essas filosofias e ideologias que existem para nos afastar de Deus, e às vezes a gente nem percebe que elas estão ali para nos afastar de Deus. Exatamente isso. Muito bem colocado. Nesse manual de estudos que usamos aqui no programa, você já sabe, você pode baixá-lo aí do nosso blog ou do site da Casa Publicadora Brasileira. Nós temos aqui um título interessante numa das partes do nosso estudo, que é Um Assassino Revelado. Pastor Flávio, quem é esse assassino revelado? Bom, esse assassino é Satanás, né? E por que ele foi revelado na cruz? Primeiro, ele tinha algumas afirmações. Ele dizia, por exemplo, que a lei de Deus ela não podia ser obedecida. Ele também acreditava que justiça era incompatível com misericórdia, né? Que a lei não tinha condição, por causa da falta do cumprimento da lei, era impossível existir o perdão, né? Que a lei era inimiga da paz e que a misericórdia destruiria a lei. Então, o questionamento de Satanás era, é impossível, o homem pecou, ele tem que morrer. Ou Deus vai ser justo, ou ele vai ser misericordioso. Não pode ser as duas coisas. Sim, sim. Nós sabemos que os anjos não caídos estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Com certeza. E poderiam ter algum vislumbre de exatamente quem era Satanás, mas no sofrimento de Cristo, na morte de Cristo, na ira de Satanás, naquele momento, não restou qualquer dúvida para aqueles anjos e puderam perceber exatamente quem era aquele que era o inimigo de Deus, o assassino Satanás. Pastor Felipe. E é interessante observar, pastor Flávio, que quando a palavra de Deus ela fala que Cristo expôs na cruz esses poderes malignos, que sempre quando por que ele expôs na cruz? Que Satanás, ele tira a autoridade da lei de Deus, e o que ele sempre deixa no lugar? O que Satanás ele deixa no lugar da lei de Deus ou da vida cristã? Ele sempre deixa a superstição. Então você vê que Cristo, ele expõe na cruz o diabo, por quê?
Satanás tinha criado todo um sistema de rituais, todo um sistema de superstições, todo um sistema de opressão. Então aqui o Paulo ele fala até o seguinte, olha, havendo riscado a cédula que era contra nós, Cristo crava na cruz o quê? Satanás ele pega a religião judaica, ele pega a religião verdadeira e torna ela numa paródia. Então no momento em que Cristo ele morre na cruz, o que ele faz? Ele expõe, olha só, o ser que se diz o príncipe desse mundo, ele, sempre que ele tirar a palavra de Deus, sempre que ele tirar a verdade, ele não vai dar uma mentira que seja totalmente falsa. Ele vai dar algo que vai parecer certo, algo que vai parecer inteligente, algo que, olha, como fulano é santo, como isso fez bem para a minha vida, mas no final qual vai ser o resultado? O medo, o temor e a morte. Então, Exatamente. o importante é Cristo, ele risca, ele impede a gente de viver debaixo do medo. E por isso o cristão não é supersticioso. E saber que o nosso inimigo está derrotado em Cristo Jesus. Né? Acho que esse é o ponto básico. Meus queridos amigos, nós acabamos o tempo aqui do programa e eu preciso que vocês deixem aqui para os nossos telespectadores uma rápida mensagem de 30 segundos para a gente poder fechar o tema dessa semana. Podemos começar com o pastor Flávio? Sim, eu queria ler um texto. Diz assim, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com da couraça da justiça. Talvez Esse texto está onde mesmo, pastor? Efésios 6,14. Efésios 6,14. Não é possível que nós estejamos tendo telespectadores agora que estão no meio da sua jornada, como todos nós, na jornada espiritual, e têm lutado contra algum pecado, alguma tendência e algumas situações de fracasso e às vezes até de desânimo. E ficam se questionando, mas e agora? Será que eu continuo a caminhada? Será que eu desisto? É possível que alguns que estejam nos ouvindo estejam agora no limiar para tomar uma decisão. Verdade. Eu quero dizer que nós temos a couraça da justiça. Essa couraça da justiça era a armadura que protegia o soldado, protegia os órgãos vitais do soldado e impedia que aquele soldado sofresse ataques nas regiões vitais, especialmente no coração. Essa couraça, ela é nos dada por Cristo. Não é a nossa justiça, porque a nossa justiça, Isaías diz que é o quê? Trapo de imundícia. Imagina você com um trapo de imundícia tentando se livrar de ataques de soldados inimigos. É impossível. Mas aqui nós recebemos uma couraça da justiça, que é a justiça de Cristo que é colocada sobre cada um de nós. E nós temos que ter a certeza que essa justiça foi colocada e que o poder dele é colocado na nossa vida e que, juntamente com ele, nós continuaremos nessa caminhada, vencendo até chegar à Canaã Celestial. Maravilha, pastor Flávio, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Pastor Felipe, seus 30 segundos também. Certo. Pode ser que alguns dos nossos ouvintes estejam como aqui os Gálatas e os Colossenses, presos às superstições. Olha, superstição não é só acreditar em gato preto, sexta-feira 13, mas é muitas vezes você começar a viver uma vida de ritualismo legalista, de achar que o jejum, a própria oração, a obediência à lei de Deus em si vai lhe tornar alguém melhor ou vai lhe dar poder para vencer o diabo. Não, amigo. O que ele vai lhe dar poder para você ser uma pessoa vencedora é o sangue de Jesus Cristo. É quando você se alicerçar na palavra de Deus. Aí a superstição não vai ter efeito, porque o fruto da justiça, você vai crescer. Uma árvore não precisa dar fruto para ser árvore. E você vai ser um cristão cheio do poder de Deus, porque o Espírito de Deus vai habitar em você. Amém. Pastor Felipe, obrigado também pelas suas palavras, pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Eu quero agradecer a você também pela sua audiência, sempre aqui junto ao programa Lições da Bíblia. Vamos orar para terminarmos? Pai querido, obrigado porque Tu nos dás a oportunidade do crescimento espiritual. Estejas com cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.